A verdade sobre a realidade extraterrestre que quase ninguém tem capacidade de explicar para as massas. Primeiro vamos entrar lá no conhecimento gnóstico antigo dos nazários, que já falavam de 3 classes de seres: os helíacos, os psíquicos e os pneumáticos. O que seriam os helíacos? Os helíacos são seres capazes de desenvolver corpos físicos. São seres necessariamente materiais, eles estão vivendo a vida física. Mas tem um porém. Em grande aspecto, são seres sem alma. Sim, os seres das massas. Olhe para seus olhos, suas atitudes. Não se vê uma alma consciente ali. Você vê mecânica, mecânica da natureza, que já é uma mecânica. Eles se comportam como os elementos, revoltos, aquilo do ciúme, né? Se umedecem, são como pedras outras horas, e outras horas são como ar em seus pensamentos. É apenas um princípio mental para a criatura se mover, pois tem, apesar de não ter alma, um princípio etérico, que é aquilo que é o elo entre o pensar, mesmo que incipiente, e um corpo móvel. Depois temos os psíquicos, que é aqueles que ainda têm um embrião de alma. Porque alma é isso que se constrói. Ela não vem pronta. Uma coisa é um fantasma, outra coisa é uma alma propriamente dita. E depois temos os pneumáticos. São aqueles que furaram a realidade densa e chegam aqui e sofrem pra caramba. Por quê? Aquilo que é mais bem visto no sentido não de bem, do conceito de bem, mas sim que fere mais a visão, é aquilo que é denso. Pode ver que no comércio mesmo, tudo que tem mais valor tem mais peso e vale mais para nós, pobres mortais. E isso se aplica a todo o universo. Só que temos alguns exemplos que podemos colocar aqui. Imagine um mundo 2D. É o mundo dos micro-organismos. Vou fazer uma pergunta. Existe aviões entre bactérias? Não. Digamos que uma bactéria, ela abra sua visão e consiga ver uma 3D, algo impossível para os habitantes locais da 2D. Aí essa bactéria foge para o reino humano e descobre uma construção humana. Um avião. Ele percebe que há aeronaves, que há objetos estranhos que cortam o firmamento daquela nova realidade chamada 3D. Ele pega e volta para contar. As outras bactérias ficam, se tivessem boca abertos. Não, mas isso aí não existe porque eu não consigo ver e a maioria não vê. Não é realidade para nós. Mas alguns outros seres da 2D começam também, através da dúvida, a desenvolver aspectos que não é comum entre aquele reino. E começam a também ver. A notícia corre solta. Alguns pensam que é fake news e outros levam muito a sério. Quando vê, começam as bactérias, né, a ficarem inteligentes de uma hora para outra e observar que
que tem alguém lhe observando, a ponto de observar o cientista humano atrás de uma lente. Aqueles, primeiramente, através de sua desinformação, vão pensar que é um grande telescópio cósmico observando as suas vidas, né? Ou policiando. Aí eles entram num debate e descobrem, né, os mais conscientes, que existe um outro plano e que existe aeronaves e que não pertence ao seu plano. É o que acontece no assunto extraterrestre, que ninguém consegue te colocar a verdade pura disso, por trás disso. Não existe uma aeronave, estamos chamando assim de forma grosseira, nenhuma dessas realidades que seja física. Tire da sua cabeça que existe uma área 51 militar nas Américas do Norte que hospedam restos de um ser de outro planeta físico, com completude material, ou qualquer aeronave. Tudo que existe relacionado a esse assunto pertence ao contexto astral. O plano dos astros. Já tem esse nome por isso mesmo. Mas o que acontece? O governo mesmo, mundial, os controles, te aplicam que eles comportam um tipo de tecnologia e um tipo de realidade para haver um impasse entre você e a notícia. Para você temer ainda mais um controle fora de controle, em que um governo sempre fica numa posição em que você está abaixo e pode ser controlado e destruído pelo que eles acarretam. E não é assim. Porque se existissem restos de um ser de outro planeta, em primeiro lugar, ele se desfazeria, como acontecia nas sessões espíritas. Não são seres físicos e nem precisam ser. Se existisse uma tecnologia realmente surrupiada, reversa, roubada de outras realidades mais avançadas, nós teríamos naves em aberto andando por aí. Já estaríamos usando essa tecnologia. O homem ainda não sabe nada sobre aquilo, porque não é um aspecto físico, é um aspecto mental. Perceba como funciona a mente e você vai entender o que é essa realidade extraterrestre. E extraterrestre é tudo que não tem corpo físico. Não tem um corpo biológico, pode ser classificado como fora da realidade terrestre, em matéria do elemento terra. Então vai indo a historinha. Aí você vai acreditando das formas mais, ignorantes e absurdas, como aconteceu com a história bíblica. Que você confunde os papéis de dois tipos diferentes, totalmente antagônicos de divindade. A própria palavra divindade já traz dualidade, divino. O dois está sempre presente naquilo que se desdobrou da verdade. E o que podemos falar a respeito disso? Estamos presenciando algo objetivo ou subjetivo? O subjetivo é você acreditar que tudo tem que ser físico. E esses seres, dentro da tríade gnóstica de ilíacos, psíquicos e pneumáticos, onde é que eles se encaixam? Eles se encaixam exatamente onde você se encaixa, por isso que você se identifica muito com isso. São seres que não têm o princípio emocional. Eles são como robôs. Robôs são muito práticos e eficientes quando eles não têm
o que o humano tem, o que um ser com alma teria. Por exemplo, um exército, colocar soldados a se atirar de paraquedas de uma aeronave, seria bem propício eles não ter o sentimento de vertigem, o sentimento de autossobrevivência, e se lançar ao propósito, ao trabalho, sem resistência. O universo também tem esse esquema. Só que você deve classificar. Por exemplo, aqui na nossa faixa física, compare um voo comercial totalmente inocente, nada hostil, com, por exemplo, um patrulhar de caças de um exército qualquer, observando e fazendo treinamento para um potencial de guerra. Então você já começa a ver o que você não tem de esclarecimento dentro disso. Uma coisa é aquele que vem em resgate, outra coisa é aquele que vem para lhe policiar. E existe essa dualidade, essa polaridade dentro do assunto OVNI. Mas a gente costuma pegar, ser econômico e crer num contexto só. É como quando a gente olha para uma paisagem. É uma paisagem, a gente não separa montanhas, árvores, rios e o firmamento. Tudo é um encantamento só. É uma identificação única. Porque temos preguiças de raciocinar. Imagina se temos consciência de alguma coisa. Aí você pega os contatos, né? Você percebe horas. Por que um contato, que na verdade é uma aparição, sugaria a energia de veículos, de baterias, a eletricidade? O que é isso senão vampirismo? Tem algo de positivo no vampirismo? Se algo vampiriza é porque não tem energia, portanto não tem luz própria, como uma lua, né, que influencia sem ser fonte de energia, sugando tudo, modificando tudo e manipulando, interferindo. E isso temos, né, como mito lá na Romênia do vampiro. Se sabe que existiu um Vlad, né, um Vlad empalador, que para alguns é um guerreiro, inclusive um herói nacional, e para outros ele é um vampiro. É a mesma forma que a gente encara o assunto OVNI aqui na Terra. Nós achamos que ou todos são salvadores, que vão nos buscar, né, fazer essa forma física permanecer, ou que são todos hostis. E nenhuma das conclusões é a verdade. Eu tive um contato junto com a minha namorada fora do corpo, que daí eu entendi finalmente que o que eu estou esperando não está aqui na minha realidade enquanto vigília. Apareceram 2 pontos confusos, 2 pontos seguindo-nos na extrafisicalidade. Logo depois, quando eu começo a colocar o olho, a visão, e dar atenção ao objeto, parecendo muito lá com a experiência da CERN, quando o cientista olha para a partícula, ela aparece. Quando ele tira os olhos, as câmeras simplesmente não registram nada. Uma experiência muito parecida, como eu estou narrando, quando a gente observa, aparece a sombra daquilo que realmente estava ali. Uma máquina dessas, que na verdade não é uma máquina, na verdade é um invólucro mental para aqueles seres. Ainda uma voz dizia: essa
coisa que você está vendo aqui nem sequer tem um ente dentro. A própria máquina é o ente. Então isso de inteligência artificial não é uma coisa criada por nós não estamos descobrindo isso. E nem estamos descobrindo OVNIs. Eles existem desde sempre. E é a única coisa que pode passar pela bocarra do Sansara, que é esse Deus conceitual que todo mundo na Terra e em muitos outros pontos creem como sendo o Deus absoluto. É uma proteção para você conseguir passar. Mas isso se desdobra, tem os mal intencionados, que é aqueles que estão por aqui, os robozinhos do universo. Agora cuide, não só nas crenças antigas, que talvez você agora anda questionando, cuide se virar uma nova crença, a questão extraterrestre, de você analisar a quem você está seguindo de novo, para cair no mesmo cárcere das religiões. Não crie outra religião com a verdade OVNI, porque você vai cair num buraco pior, num inferno pior. Paz e venceu a todos.